Olha só, existe um método espiritual que não só formou santos, mas que também, e essa é a parte mais curiosa, teve um papel bem inesperado na história moderna. Hoje, a gente vai desvendar o que é, afinal, o método Montfortiano. Então, para começar, vamos com uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. O lema de São João Paulo II, Totus Tuus, que significa todo teu, é famosíssimo, né? Mas de onde veio essa frase? Qual é a história por trás da expressão que marcou um dos papados mais importantes de todos os tempos? E a resposta é incrível. Ela está num livro, mas não um livro qualquer. Um livro que ficou simplesmente perdido por mais de um século. A história dele é tão maluca que parece coisa de filme. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso agora. Ok, vamos direto ao ponto, ao coração do método. É uma preparação de 33 dias. E o objetivo aqui, olha, não é só rezar uma oraçãozinha, a ideia é uma mudança de vida de verdade. O nome da coisa toda é consagração total. A frase que resume tudo é essa aí: ser todo de Maria para ser todo de Jesus. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa entregar tudo, mas tudo mesmo, o que a pessoa é e o que ela tem: corpo, alma, bens materiais e até os méritos das boas ações. Entregar tudo para Jesus, só que através de Maria. É uma entrega radical. Tá, e como se faz isso? Não é de uma hora para outra. A preparação tem um caminho, dividido em 4 etapas. Primeiro, são 12 dias para se esvaziar do que São Luís de Montfort chamava de espírito do mundo, basicamente se desligar das vaidades e do apego exagerado às coisas. Depois disso, engata em 3 semanas seguidas. A primeira semana é para o conhecimento de si mesmo, a segunda para conhecer a Virgem Maria e a terceira e última para conhecer a fundo Jesus Cristo. É um passo a passo bem estruturado. E olha que interessante essa estrutura. Cada fase tem um foco espiritual e até orações específicas para ajudar. Naqueles 12 dias iniciais, o negócio é combater o orgulho, o pecado. Na primeira semana, a ideia é reconhecer a própria fragilidade, a própria miséria com humildade. Já na segunda, o foco muda. É entender o papel de Maria nessa história toda. E, para fechar, a terceira semana é toda voltada para a vida de Cristo. É como se fosse uma jornada espiritual com um mapa bem claro. Mas espera aí, quem foi que bolou um método tão detalhado assim? Pois é, vamos conhecer agora a mente por trás de tudo isso. São Luís Maria Grignon de Montfort. E aqui tem um ponto fundamental. Esse método não apareceu do nada numa inspiração divina, repentina. Muito pelo contrário. Ele é o resultado de um estudo teológico super profundo. São Luís de Montfort não era um amador. Ele era um baita teólogo que estudou muito a Bíblia e a tradição da igreja. O pensamento dele se apoia em 3 grandes pilares, bem sólidos. Primeiro pilar, a Sagrada Escritura. Ele mergulhou na Bíblia para entender qual era o papel de Maria no plano de Deus. O segundo pilar, os padres da Igreja, que são aqueles grandes pensadores do início do cristianismo, como Santo Agostinho e São Bernardo. E o terceiro pilar, que é super importante, a experiência dele na prática, como missionário no meio do povo. Ele juntou o estudo com a vida real. E depois de todo esse estudo, de toda essa experiência, ele chegou a essa conclusão que é basicamente o coração de tudo que ele ensinou. Maria é o caminho mais seguro, curto e perfeito para chegar a Jesus Cristo. A lógica é que ela não é o destino final, mas sim o atalho, o caminho mais rápido e seguro para chegar em Jesus. É uma ideia bem poderosa, né? Agora, a história vai ficar com cara de filme de mistério. Lembra que no começo a gente falou de um livro perdido? Pois é. Agora vamos entender como é que todo esse conhecimento quase, mas quase mesmo, desapareceu para sempre. Olha que impressionante isso. O próprio São Luís escreveu sobre o futuro do livro dele, O Tratado da Verdadeira Devoção. Ele disse: prevejo que feras furiosas virão com seus dentes diabólicos rasgar este pequeno escrito. Quer dizer, ele já meio que previu que a obra dele ia sofrer ataques pesados e que ia passar um tempo escondida. É de arrepiar. E quanto tempo seria esse tempo escondido? 126 anos. Gente, é muito tempo. Pensa só, são várias gerações que passaram sem nunca ter lido ou tido acesso direto a esses textos. A história é essa. São Luís de Montfort morreu em 1716 e o manuscrito do livro dele sumiu, simplesmente desapareceu. Só em 1842, quase por um milagre, ele foi encontrado. Onde? Escondido no fundo de uma caixa de livros velhos, lá na casa da congregação que o próprio santo tinha fundado.
Para muita gente, isso foi o cumprimento exato da profecia dele. Essa linha do tempo aqui resume bem essa saga, né? O livro foi escrito lá no comecinho do século XVIII. Em 1716, Montfort morre e o livro some. Aí um salto de mais de 100 anos, em 1842, ele é redescoberto. E no século XX, ele simplesmente explode e começa a influenciar santos e papas no mundo inteiro. Uma jornada em tanto. Certo? O livro foi encontrado. E aí? Qual foi o impacto disto tudo? Vamos ver agora o legado que essa obra redescoberta deixou para o nosso tempo. Depois que foi finalmente publicado, esse método se espalhou como fogo e influenciou figuras gigantescas do século XX. A gente está falando de nomes como São João Paulo II, São Maximiliano Kolbe, aquele que se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família em Auschwitz, e até Santa Teresa de Calcutá. Ou seja, não foi pouca coisa. E aqui a gente fecha o círculo. Lembra da pergunta lá do começo? O lema do Papa João Paulo II, totus tuus, todo teu, foi tirado diretamente da fórmula de consagração do livro de Montfort. O próprio Papa contou que leu esse livro quando era jovem e que aquilo mudou a vida dele. O mistério, então, está resolvido. E essa outra fase de Montfort ajuda a gente a entender a lógica por trás de tudo. Por Maria veio Jesus ao mundo e é também por Maria que ele deve reinar no mundo. É uma ideia de, digamos, simetria. Se Deus Pai escolheu esse caminho para a vinda de Jesus, por que o caminho de volta seria diferente? Faz sentido, né? E para fechar, fica essa reflexão no ar. É ou não é impressionante? Uma devoção escrita há mais de 300 anos, que ficou perdida por mais de um século. Como é que ela continua tão viva, tão relevante, moldando a fé de tanta gente até hoje? O que será que isso diz sobre a nossa busca por um sentido maior na vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar.